Olá, amados, graça e paz. Só há um digno, do qual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz que excede todo entendimento, guardando mente e coração em Cristo, com os rins sendo aperfeiçoados, que é o caráter, do qual abre os nossos olhos e os nossos olhos com a visão do alto, do qual estamos sempre com o ouvido aberto, do qual a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é Cristo, que é a palavra de Deus, gerado no seio do Pai, a unção que despedaça todo o jugo, do qual nós perseveramos como ramo da sua videira, a videira verdadeira, do qual o Pai é o agricultor. Dia após dia, como ele está nos falando hoje, sobre as suas virtudes, porque assim como ele é digno, ele é aquele que se indigna com aqueles que perseveram desencaminhando o povo, ao invés de aproximar do único mediador entre Deus e homens, feito um pouco menor, se tornou mediador até mesmo dos anjos, porque um é o que planta e o outro é o que colhe, da qual ele nos ensina: aquele que me confessar, o confessarei diante do Pai e dos meus anjos. Mas aquele e reina comigo, mas aquele que me nega, eu também o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Toda planta celestial que não foi o meu Pai que plantou, eu arranco, assim nos diz a palavra do Senhor, do qual Deus nos atrai até Ele, enviando o seu Espírito Santo com a ascensão de Cristo. O outro advogado é o batismo de fogo, do qual ele diz que ansiava passar muito por um batismo, da qual aquele que está pronto e preparado, e ainda temos um juiz que está no centro do trono, que governa com justiça e equidade, e o Espírito Santo à sua direita, da qual nós perseveramos unidos numa só fé, num só propósito, segundo o Espírito inabalável, segundo o Espírito de retidão, segundo aquele que tudo opera e executa, e nós não nos justificamos a si mesmos, mas ele é aquele que nos justifica e nos capacita dia após dia, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais, assim nos ensina a palavra do nosso Senhor, do qual ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, transbordando segundo a medida que ele nos concede, para todos aqueles que estiverem sedentos desta verdade, venham alcançar aonde se confessa como único e suficiente Salvador de boca, e crê de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas almas, de todas as suas posses, Assim permanecem aqueles que demonstram pelo bom proceder: Cristo vive em mim, e eu nele, aonde sempre diminuímos na carne e o Espírito cresça em nós. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que nos capacita, aquele que nos direciona, aonde bem-aventurado aqueles que permanecem na sua justiça, mas aqueles que não permanecem são aqueles do qual a Bíblia diz que são tempos de indignação, de ira, da onde a porta lhes foi fechada e nada podem produzir. E ele está levantando um povo unido numa só fé, num só coração, num só propósito, aonde a ele seja toda a honra e toda a glória, porque é segundo o seu operar e executar, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são abraçados pela própria sabedoria, por perseverar, mesmo tendo pouca força, mas perseverar anunciando a sua verdade, que é viva e eficaz, e quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Assim nos ensina a palavra, porque não jamais deposite a confiança num coração enganoso, vontades meramente humanas, impossíveis de os justificar. Mas antes produzis os frutos dignos de arrependimento, e perseverai aquele que é a nossa força, a nossa fortaleza, e tudo opera e executa. Assim nos ensina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso
Bem-aventurados sois aqueles que perseveram unânime, segundo um só batismo de fogo, segundo um só propósito, um só coração, um só espírito, e assim perseveramos dia após dia, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.